E aí pessoal, tudo jóia? Estamos aqui para mais um vídeo essa semana e dessa vez o nosso bate-papo vai ser sobre excesso de cortisol. Pensa numa coisa comum, é as pessoas dosarem cortisol e ele vira um pouco alto e daí já puxa a vida, meu cortisol está em excesso, é por isso que eu não perco peso, é por isso que eu estou inchado, o que eu tenho que fazer, né? Pode ser algo grave. Então no vídeo de hoje eu vou dar uma mini aula para vocês sobre como nós investigamos o excesso de cortisol e se essa dosagem do cortisol de manhã para avaliar se ele está em excesso procede ou não procede. Então vai ser uma aula muito interativa hoje sobre cortisol. Vamos começar explicando um pouquinho, né? Vou mostrar aqui no slide para vocês um pouquinho sobre a fisiologia do cortisol, que nós chamamos de ritmo circadiano. Vamos lá então. Então, como vocês podem ver aqui nessa tela, tem essa linha amarela é o que nós chamamos de ritmo circadiano do cortisol. Quer dizer o quê? O cortisol ele tem níveis que oscilam ao longo do nosso dia. Por exemplo, um pouquinho antes de você acordar, um pouco antes ali das 6 horas da manhã, o cortisol ele começa a aumentar e lá pelas 7, 8 horas da manhã ele está no seu nível máximo, né? Que é quando o seu organismo vai começar as atividades, né? Você vai acordar, fazer suas coisas e ao longo do dia, gradualmente, o cortisol ele vai caindo, até que ele chega em níveis muito baixos ali no período da noite, né? Próximo da meia-noite. E depois, gradualmente, ele começa a subir de novo. E daí chega de manhã e você vai acordar e fazer suas atividades e assim por diante. Esse é o chamado de ritmo circadiano do cortisol. Quando as pessoas dosam cortisol, elas fazem essa dosagem do chamado cortisol às 8 horas da manhã, que o valor normal varia de laboratório para laboratório, mas em média entre 6 e 18, mais ou menos. E o que é motivo de muita confusão é quando os níveis de cortisol vêm um pouco aumentados, as pessoas elas entram em pânico, né? Então vamos imaginar que o seu cortisol coletado ali de manhã, ele passou um pouquinho do valor de referência, né, do 18, a pessoa já acha que ela já está com um excesso da produção, né, um aumento da produção do cortisol, o que não necessariamente é verdade, porque vários fatores podem interferir nesse ritmo de secreção do hormônio cortisol. Por exemplo, se de manhã você, a caminho do laboratório, passou no sinal vermelho porque estava atrasado ou estava discutindo com alguém, pode ser que você chegue na hora de coletar o exame e o cortisol ele deu um pouco acima do 18, o que não quer dizer que você tem um excesso de produção, né? Teve uma alteração discreta naquele momento, uma alteração talvez do ritmo, o que não quer dizer que você tem um distúrbio do cortisol. Então as pessoas têm acabam confundindo muito essa dosagem da manhã com excesso de produção. Bom, quando nós falamos em excesso de produção do cortisol, essa é uma situação muito rara, bem incomum, que nós chamamos, a causa mais comum é chamada de doença de Cushing. O que é essa tal de doença de Cushing? Nós temos aqui dentro da nossa cabeça, né, no cérebro, vamos dizer assim, uma glândula que se você entrar aqui entre os seus dois olhos, um pouquinho acima aqui, a gente tem uma glândula pequenininha chamada de hipófise, que é essa aqui que eu representei em amarelo para vocês. A glândula hipófise, ela produz vários tipos de célula. E um tipo de célula produz um hormônio chamado ACTH, que é quem manda o nosso organismo fazer o cortisol. Muito bem, pode acontecer em alguns casos extremamente raros que a pessoa tenha na glândula hipófise um tumor produtor de ACTH. E esse ACTH ele cai no sangue, ele vai lá em cima dos rins, nas chamadas glândulas adrenais ou suprarrenais, e essas glândulas vão aumentar a produção do cortisol, mas o problema começou lá na glândula hipófise. Então a causa mais comum, né, de aumento anormal da produção do cortisol é essa chamada doença de Cushing. Muito bom. Bom, se a pessoa começa a ter esse tipo de doença, com aumento, né, absurdo da produção de cortisol, o que vai acontecer com ela? A pessoa geralmente vai ter ganho de peso, né, especialmente o rosto fica muito inchado, vermelho, como eu vou mostrar numa imagem adiante para vocês. Um aumento da pressão arterial que não existia até então.
Pelo ganho de peso, especialmente ali abdominal, né, e às custas do excesso desse corticoide, aparecer várias estrias roxas e largas, né, em abdômen, em braços, que chamam muito a atenção. Não é qualquer estria, né, aquelas fininhas que geralmente as pessoas têm, né, mais clarinhas, não. São realmente estrias muito chamativas e que você provavelmente não passaria despercebido em você. Pelo excesso de cortisol também pode se formar manchas roxas na pele, pela facilidade, né, do rompimento de vasinhos. E uma perda importante de massa muscular, né? O cortisol em excesso, ele destrói muito a musculatura, especialmente os braços e as pernas desses pacientes começam a ficar muito fininhas e com um acúmulo de gordura, especialmente na região do abdômen. Bom, como vocês podem ver aqui, esses são quadros clássicos de pacientes com produção excessiva de cortisol, que tem aquela chamada doença de Cushing. Então vejam aqui que são situações, né, mais dramáticas, né? Então a paciente com o rosto extremamente inchado, né, o aparecimento dessas estrias, né, largas, né, em braços, né, na região da axila. Vejam o abdômen aqui na figura C, como isso realmente chama a atenção, né? Um acúmulo de gordura até na região aqui atrás do pescoço, que é bem característico. E vejam esse outro caso, né, desse rapaz aqui, como nós temos as estrias chamando bem a atenção, né? Tanto em braços, na região do abdômen, e o rosto bem redondo, né? O rosto da pessoa vai ficando geralmente muito vermelho. E nesse caso aqui de baixo, nessa imagem, o que chama a atenção são realmente os braços, né, e as pernas que acabam ficando muito mais finos. Até a musculatura do bumbum aqui ela acaba desaparecendo. E nós temos um sinal clássico, né, quando nós vamos ensinar sobre a doença de Cushing, que é a chamada faces em lua cheia, né? O rosto em lua cheia da pessoa. Porque o rosto ele fica tão redondo, que acaba lembrando mesmo, né, uma lua cheia. Muito bom. Como que nós vamos fazer então, Rodrigo? Você me disse que não adianta dosar o cortisol de manhã, né? Ele pode estar sujeito a oscilações normais do ritmo, você pode ter tido um estresse ali um pouco antes de colher, ou a própria coleta, né, ter desencadeado um pouco de estresse e ele subir. Mas como que a gente faz diagnóstico de produção excessiva do cortisol? Para pensar num distúrbio que eu possa estar tendo, seja pelo meu ganho de peso, eu realmente estou com um quadro clínico parecido com das imagens que você mostrou, né? As estrias, os braços e pernas afinaram bastante. Bom, como que nós podemos fazer o rastreamento do excesso da produção do cortisol? O primeiro jeito, gente, que eu acho mais simples de explicar, é dosar o cortisol na urina coletada durante as 24 horas. Se o seu corpo tem um tumor produtor de cortisol, na urina isso consegue ser detectado, porque na urina coletada durante um dia vai haver muito mais cortisol do que uma faixa normal. Então o cortisol livre na urina de 24 horas que você coletou vai vir bem acima do valor de referência. Então nós falamos que você tem um rastreamento positivo para uma produção excessiva, né, do seu corpo de cortisol. Uma segunda maneira de nós fazermos isso é dosar o cortisol na saliva à meia-noite. Rodrigo, que história é essa da saliva? Vamos então voltar para aquela imagem. Lembre, como eu mostrei para vocês aqui, que o cortisol geralmente ele está em níveis mais elevados durante a manhã, mas olha que interessante. Ali à meia-noite, ele está em níveis baixíssimos. Isso consegue ser detectado tanto no sangue, e uma maneira prática de refletir o aumento sanguíneo é a dosagem do cortisol na saliva, que serve muito bem para fazer essa correlação. Então, o paciente ele pega um tubinho de algodão para levar para casa dele, mastigar esse algodãozinho lá pelas 11 horas, meia-noite, e nós queremos que o cortisol venha baixíssimo na saliva. Se ele vier acima, por exemplo, vamos imaginar que essa pessoa deveria ter o cortisol aqui nessa faixinha amarela, mas ele tem um tumor produtor de cortisol. Então, provavelmente, o cortisol, nós falamos que ele não cai tanto como deveria à meia-noite. Então, essa ausência de queda, ela é detectada pelo exame da saliva. Então, se o cortisol salivar vier acima de um número específico, nós falamos que sim, provavelmente tem uma alteração da secreção, porque ele não obedeceu ao ritmo natural do cortisol, que à meia-noite deveria estar super baixo.
Tá, uma outra maneira de nós avaliarmos isso é o chamado cortisol após 1 mg de dexametasona. Bom, novamente, como funciona esse exame? Dexametasona tem uma ação parecida com o cortisol, é um glicocorticoide. Toda vez que nós ingerimos algum glicocorticoide, a produção interna do corpo de cortisol ela é bloqueada, então nosso cortisol diminui bastante. Então, baseado neste princípio que é realizado esse teste. Então, de que maneira? O paciente vai tomar um comprimido desse glicocorticoide chamado dexametasona 11 horas da noite na véspera de coletar o exame de sangue. E o que acontece, né? O que nós esperamos? Quando ele tomar esse comprimido à noite e for coletar o sangue no dia seguinte, se for um organismo normal, né, uma pessoa que não tem nenhum distúrbio do cortisol, esse cortisol ele tem que cair muito, ele tem que vir praticamente zero. E o valor de referência para corte é que ele deve vir menor que 1,8. Então, se você faz esse teste, o cortisol ele não cai abaixo de 1,8, ele ainda continua elevado, isso sugere que tem realmente alguma coisa ali dentro, fazendo produzir muito cortisol e que não está respeitando o ritmo normal, o ritmo circadiano desse hormônio. Então, qualquer um desses testes, né, cortisol livre na urina de 24 horas ou salivar ou 1 mg de dexametasona, podem ser utilizados para rastreio, para te acender um alerta de que deve ter um aumento da produção excessiva do cortisol em você. Mas vejam, pessoal, que são situações, né, daquelas pessoas, né, portadores de doença de Cushing, extremamente raras e muito pouco comum, graças a Deus, porque é uma situação potencialmente até fatal. O paciente precisa ser submetido a uma neurocirurgia, né, para retirar esse tumorzinho da glândula hipófise. E as pessoas hoje, imagina, né, nós que trabalhamos com essa parte de cortisol, nós vemos, né, cada vez mais alguns profissionais dando diagnóstico de excesso de cortisol para os pacientes, quando nenhum destes testes que eu mostrei para vocês foram realizados. Simplesmente foi dado um diagnóstico porque dosou o cortisol durante a manhã e ele veio um pouco alto, né? Então, qual a mensagem que eu gostaria de deixar no vídeo de hoje? Produção excessiva de cortisol é algo extremamente raro e com certeza a chance de você ter isso, né, mesmo que a dosagem do cortisol de manhã tenha dado um pouquinho alta, é muito pequena. Caso realmente você tenha a suspeita de que está tendo um distúrbio do cortisol, aquelas imagens chamaram a atenção para você, você conhece alguém que está com um quadro parecido com aquele, deve ser realizado um dos 3 testes que eu mostrei para vocês e depois, né, a gente realiza exames adicionais. Esse paciente vai ter que ser seguido com o endocrinologista para depois discutir a questão, né, de cirurgia, provavelmente, que vai ser indicado para esse paciente. Beleza, gente? Espero que eu possa ter ajudado vocês com relação, né, à discussão de excesso de cortisol. E você, né, mande esse vídeo para quem você acha que tem interesse. Se você gostou, não esquece de dar um joinha e compartilhe nos grupos da família, dos amigos, porque para mim é super importante para continuar trazendo conteúdo bacana aqui para vocês. Combinado, gente? Nos vemos no vídeo da semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.